irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Vamos de devocional. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz, esposa da Tsunami. Estamos aqui realizando devocionais com base na leitura, no plano de leitura bíblica em 6 meses. Nós estamos no Novo Testamento, nós estamos no livro de Gálatas, capítulo 3. Você que é seguidor, que compartilha, que nos apoia, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando. Sabe que você nos ajuda a continuar esse trabalho. E você que não é seguidor ainda, irmão, se inscreva no canal, tá? Não é inscrito, se inscreva no canal, curte, compartilha, manda essa mensagem para outras pessoas. Estamos aqui falando da palavra de Deus, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe. Irmãos, é um trabalho realmente voluntário, tá? Isso aqui. Nós não precisamos. Não sei se o Tsunami já fez o convite para vocês, mas o Tsunami tem um canal também no Instagram, né? Vou pedir para deixar aqui o link. E vocês sigam também lá no Instagram, porque no Instagram ela tem ela conta a história do dia a dia, né? As coisas que nós fazemos e tal. E continua também compartilhando a palavra do Senhor, tá? Nós somos advogados, nós não precisamos de remuneração por parte de nenhuma plataforma digital, tá? E estamos aqui realmente para tentar realmente levar a palavra do Senhor para outras pessoas, e tem alcançado pessoas que não têm conhecimento. Então é um trabalho muito digno, um trabalho muito bacana. Deus tem abençoado a gente, aberto as portas de trabalho para nós, e que Deus possa continuar te abençoando, tá bom? Senti de falar isso, então eu falei, tá? Gálatas capítulo 3, vamos de palavra do Senhor então agora, tá? Irmãos, como eu mencionei para vocês no vídeo passado, né? O apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Gálatas porque existiam judeus cristãos judaizantes que queriam impor aos novos convertidos, aos gentios, a doutrina de Moisés, né? A observância da lei, o que comeu, o que bebeu, o que vestiu, o que falar, o que dar aquela coisa toda. Então nós vimos no capítulo 1, no capítulo 2, o apóstolo Paulo já iniciando essa fala, explicando retificando o ministério dele, contando as experiências que ele teve, tá? Falando dos discípulos, que ele foi chamado, convidado para ser apóstolo dos gentios, ou seja, dos da incircuncisão, e que em nenhum momento constrangeu os novos convertidos a circuncidarem, tá? Eu expliquei sobre a circuncisão no vídeo passado. Hoje nós vamos falar da superioridade do Evangelho. A lei é importante para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Eu vou fazer um resumo aqui, depois a gente lê alguns versículos. Apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele vai falar o seguinte, olha, a lei, ela foi necessária, tá? A lei, ela foi necessária. Um rápido resumo aqui sobre a questão da lei. Deus, quando ele funda a nação de Israel, ele primeiro chama Abraão, tá? Então, de Abraão vem Isaac e Jacó. Jacó, ele é levado como escravo ao Egito. Então fica lá, e são os filhos de Jacó, tá? Toda a linhagem de Jacó é levada a escrava ao Egito. Deus muda o nome de Jacó para Israel, tá? Por isso que o nome da nação é Israel. Então o povo de Israel, ele vai para o Egito, fica lá cativo. Deus levanta Moisés, tira o povo cativo do Egito e começa ali, a partir desse momento, estabelecer o Estado, a nação de Israel. O povo peregrino durante muitos anos no deserto, e no deserto Deus estabelece leis para o povo seguir. E aí o apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, essas leis foram necessárias por causa da transgressão do povo. Então o povo, ele tinha necessidade de observar uma lei. Só que o apóstolo Paulo, logo no capítulo 3, vai falar o seguinte, olha, a lei, olha só, versículo 10, todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que são escritas na lei para fazê-los. Então a gente já começa assim no versículo 10. Olha, se quer observar a lei, siga a lei à risca. Lembrando que lá atrás Deus falou o seguinte, se a salvação viesse pela lei, debalde é a crucificação de Cristo, a morte de Cristo, tá? Nós não iremos voltar à lei. E aqui constantemente ele fala, ó, exatos Gálatas, porque quereis trazer de novo rudimentos antigos. Porque hoje o Evangelho do Senhor, ele é superior à lei, tá? E aí tem um versículo muito importante do livro aqui de Gálatas, que fala o seguinte, ó, 19. Logo, para que a lei foi ordenada
Logo, para que a lei? Vou explicar. Foi ordenada por causa das transgressões até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Irmãos, a lei ela serviu como um caminho, como uma direção, e a lei ela testificava de Cristo. Ou seja, a lei foi como se fosse uma base para essa dispensação agora que é a graça, tá? Então, a lei ela é um rudimento anterior a essa dispensação à graça. E aí, no capítulo 3 mesmo, o apóstolo Paulo continua falando, olha, versículo 6 fala o seguinte, é o caso de Abraão, que creu. Versículo 5, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aí, quando o apóstolo Paulo começa, ele continua batendo na tecla que nós falamos ontem, porque a fé, a justificação vem pela fé em Cristo e não pela lei. A justificação dos crentes vem pela fé em Cristo, não pela observância da lei. E aí ele começa a mencionar que Abraão não existia lei na época de Abraão. A lei foi estabelecida com Moisés, longos anos após Abraão. Então, Abraão, ele recebeu o chamado e ele creu, e pela fé Deus operou na vida de Abraão, tá? E é muito importante nós gravarmos esse ponto aqui, que ele vai mencionar isso logo depois. Então o capítulo 3 vai falar sobre isso, meus irmãos. Versículo 11 é o seguinte, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Aleluia. Versículo 26. Vou voltar no 24, que a gente vai continuando essa leitura aqui, ó. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de aio. Não estamos mais debaixo da lei. Quando a lei se cumpriu em Jesus, nós cremos que a lei se cumpriu em Jesus. E o justo viverá pela fé. E a fé justifica. A fé em Jesus Cristo justifica o homem. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisso não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo Jesus, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aleluia! Deus chamou Abraão e falou assim, em ti serão benditas todas as nações. E através da linhagem de Abraão nasce Jesus. Jesus, ele verte o seu sangue na cruz do Calvário e traz salvação a todo aquele que nele crê, pela fé. Justificação pela fé e não pela lei. Tá bom, meus irmãos? Então nós somos descendentes de Cristo, tá? Eu vou ler esses versículos aqui no capítulo 4, que é bem curtinho, são poucos versículos, são 31. Na verdade, são alguns versículos. Versículo 4 do Evangelho do livro de Gálatas. Mas, vindo a plenitude... Olha só, versículo 3. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Ele está mencionando aqui a lei, tá? Mas, vindo a plenitude dos tempos, Jesus quando vem na plenitude dos tempos, do tempo perfeito, tá? Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ainda existia lei quando Jesus nasceu. Mas ele nasceu para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Nós somos herdeiros em Cristo por meio da adoção. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, Jesus, quando morre na cruz do Calvário, ele derrama sobre nós o Espírito Santo de Deus. E com esse Espírito nós clamamos, Abba, Pai. Assim não somos mais servos, mais filhos. E se és filho, é também herdeiro de Deus. Mas quando não conheceis a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? E aí continua falando, olha, vocês guardam um dia, vocês guardam muitas coisas.
E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza. Olha lá, versículo 11. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Aqui o apóstolo Paulo começa a questionar, olha, eu anunciei o evangelho de Cristo através da fé que Deus opera. E como vocês querem voltar a coisas passadas? A lei passou. Dando continuidade aqui, versículo 18 fala o seguinte: é bom ser zeloso, mas sempre do bem, não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, para que de novo meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Apóstolo Paulo que menciona aqui no capítulo 4 que está perplexo com a situação deles querendo voltar a algo que já passou. Ele queria estar ali para defender os gados dessa seita que estava se levantando. Tá? E aí, por fim, ele encerra o capítulo 4 com uma alegoria. Fala sobre Agar, filha de Sara e Agar. Né? A Sara era mulher de Abraão e Agar era a sua escrava. E aqui ele fala o seguinte, olha, nós somos filhos da promessa, pela fé de Abraão. Mas Agar, ela é o filho que Agar deu, né, Ismael, a Abraão, ele nasceu sobre a lei, portanto, escravo. É uma alegoria que ele faz. Mas o filho de Sara, Isaac, nasceu sobre a promessa. Tá? Ele fala o seguinte, ora, esta Agar é Sinai. Versículo 24. O que se entende por alegoria, porque estes são os dois concertos. A lei, filho de Agar, Ismael, e a promessa, a fé de Abraão, filho de Sara, Isaac. Um do Monte Sinai gerando filhos para a servidão, que é Agar, e aí ele faz uma alegoria com a lei. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te, clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Aqui ele faz uma alegoria, porque infelizmente houve aquela divisão entre Ismael e Isaac. Foi necessário Abraão ele liberar Ismael. E aqui o apóstolo Paulo faz esse paralelo. Olha, ainda continua essa divisão. A lei, o filho da escravidão da lei, perseguindo o filho da promessa, que somos nós, que é Isaac. Então, irmãos, o que nós entendemos com isso? A lei, ela serviu de base para algo muito maior, que é o quê? Que é a graça de Jesus Cristo, que é a dispensação da graça, que é a fé. Isso não facilitou, tá? Isso não facilitou. Pelo contrário, isso trouxe mais critérios para a salvação, porque através da fé nós devemos também o quê? Ser convertidos. A lei, na época da lei, o pecado ele só se manifestava através da prática do crime. Hoje não. Hoje, como nós temos o Espírito Santo de Deus, apenas num pensar, apenas num proferir uma palavra, nós já podemos estar indo contra a vontade de Deus. Tá? Mas nos trouxe uma superioridade muito grande em termos a fé em Cristo Jesus e deixarmos de praticar todos aqueles atos cerimoniais que a lei mosaica ela previa, tá bom? Vindo a plenitude dos tempos, Jesus Cristo nasceu sobre a lei de mulher para remir a todos aqueles que, através da fé em Cristo, que acreditarem em Jesus.
Meus irmãos, eu fico por aqui. Que Deus abençoe. Que Deus fale mais ao seu coração. Em nome de Jesus.